Sonhos. Sonhos. O que os sonhos podem nos trazer como revelação? Revelação profética? Expansão de consciência? Avisos? Você já ouviu falar sobre isso? Olá, sejam muito bem-vindos. Me chamo Carla Cavagnoli e você está no canal Jornada Espiritual. Então, eu mencionei outro dia em um dos vídeos que eu iria comentar sobre sonhos e a importância de olharmos e observarmos os nossos sonhos. Sim, os sonhos, eles podem conter mensagens subliminares sobre o que está ocorrendo nos bastidores da nossa vida. Todas as vezes que você sonha com muitas repetições em locais ou situações que você ainda não conhece, mas que no futuro pode ser que você venha a encontrar, o que será que o teu subconsciente está querendo falar com você? Você já parou para se perguntar? Por que eu sonho tanto com um local? E qual é a sensação de quando você sonha com esse local, ou coisas, ou pessoas? Quais são as sensações? Quais são as energias? Qual é a emoção que aquilo te dá? Então, nós precisamos muito observar os nossos sonhos. Eles falam muito conosco, não apenas nas formas subconscientes ou inconscientes, que são 3 modalidades. Nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E dentro de algumas categorias, eles têm fundamental importância. Para alguns estudiosos, o subconsciente e pronto, ou inconsciente. É consciente e inconsciente. As 3 divisões, elas são muito válidas dentro da jornada espiritual da qual eu adentro. Não apenas como nos períodos em que atuei como terapeuta, mas falando por mim mesmo dentro das minhas experiências. Dentro destas 3 modalidades, você terá encontros fundamentais. Então, o que será que os teus sonhos querem te revelar? Você lembra dos teus sonhos? Ou você tem noites estilo apagão? Dorme e só acorda no dia seguinte, não lembra de nada, absolutamente nada. Porém, entretanto, todavia, às vezes acorda com medo. Isso também já é um indício. Mesmo que você não sonhe, ou você acorda muito feliz, o que é que os nossos sonhos nos revelam? Então, muitas vezes os nossos sonhos nos revelam de encontros que nós temos nos níveis astrais. E o que é esse encontro que nós temos nos níveis astrais? O que é que isso pode ser? Bem, quando nós saímos do nosso corpo, quando o nosso corpo adormece, porque ele é uma grande máquina maravilhosa, fabulosa, um grande universo que também precisa descansar, então nós dormimos, seja de noite, seja de dia, vai depender da sua rotina. Nosso espírito, ele fica conectado pelo cordão prateado, que inclusive está descrito lá na Bíblia. E o que acontece com esse cordão prateado? Ele vai te prender, vai te deixar presinho no teu corpo para que você ande nos planos astrais, que são muito maior que as dimensões que nós temos aqui hoje no plano físico. E lá você vai para muitas moradas na casa do grande Pai. Você vai para onde você tem afinidade. Se é uma pessoa que ela tem afinidade com questões conectadas, com fobias, vai lá. Com medos, vai lá. Pessoas que estão conectadas com vícios, vai para lá. Sejam vícios por drogas, por cigarro, vícios sexuais, elas vão para essas categorias. Isso eu estou explicando dentro de uma modalidade espiritualista, tá? Das quais o próprio Espiritismo explica. Se você tiver dúvidas sobre isso, eu já indiquei um dos primeiros livros para que você possa ler.
que é Violetas na Janela, da autora Patrícia. É muito interessante, ele vai te dar uma boa explanação sobre isso, certo? Porém, muitas vezes você vai para alguns locais, mas quando você volta nada bem. E aí você pode acordar com medo, tendo visto ou não visto, sabe aqueles sonhos de pesadelos? Você pode ter ido para locais onde você pode ter sido perseguido ou onde você pode ter sofrido alguma situação no espírito. Então, quando você acopla o teu espírito no corpo físico, através do cordão prateado, nada mais, nada menos que você vai acordar com medo, com meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Que pesadelo horrível! E às vezes a pessoa passa o dia inteiro com aquela sensação. Porém, existem outras situações que elas não são conectadas com estes mundos astrais, e sim com os medos inconscientes, que estão conectadas com outras questões mais profundas. E quando a gente passa a olhar para essas outras questões, a gente começa a compreender situações que antes não compreendia. De que forma? Quando você sonha sempre com locais, com os mesmos locais, com as mesmas pessoas, e aquilo de alguma forma começa a te... Que é que tem isso? Por que é? Por quê? Por que isso? Da onde vem isso? Já parou para perceber? Então, o que é que você faz? Vamos lá para as 3 tecnologias que eu já estou falando essa semana. Esse vídeo vai ser a continuação não. Ele vai entrar como um dos propósitos que já foi mencionado em vídeos anteriores. Quais são as 3 tecnologias que nós temos? Oração, meditação e jejum. Preciso jejuar quantos dias? Não, você pode fazer um pequeno jejum ou reduzir a sua quantidade de comida para que a sua mente não fique gritando muito. O que a gente precisa entender? Quando a gente come demais, o nosso corpo físico fica sobrecarregado e a nossa mente começa a falar o tempo inteiro. Então ela começa a focar em várias coisas, olhar para várias coisas, não permitindo que a gente olhe para dentro de nós. Ou seja, que a gente consiga a interiorização, o nosso atrelamento, a nossa conexão com a nossa grande divindade que habita em nós. Nós somos templo e morada da grande criação. Aliás, nós também somos templo e morada da grande criação. Então, quando a gente começa a reduzir um pouco as quantidades, por exemplo, se você come 6 vezes por dia, será que teu corpo realmente precisa 6 vezes por dia de alimento? Pensar nisso. Às vezes, passar isso por um pouquinho, tudo vai depender de cada pessoa. Eu, através do meu autoconhecimento, posso dizer que, para mim, me alimentar 6 vezes por dia não resolve, não funciona. Nem para questões de emagrecimento, nada. Não funciona. O que é que funciona para mim? No máximo 3 vezes ao dia. Mas você passa muito tempo. Não. Meu corpo fica entulhado. E eu sinto logo isso. Não apenas na mente falante, mas no cansaço físico. E é o cansaço físico e não mental. Então, cada um funciona de um jeito. O que eu aconselho, certo? A você descobrir a sua forma. Existem profissionais na área que podem cuidar disso, que podem te auxiliar, certo? Não vamos esquecer que aqui é um canal de espiritual. O que eu estou falando aqui está embasado nas minhas experiências. Talvez a minha experiência possa servir para você, ou não. Mas pode ser que ela desperte o teu autoconhecimento, para que você venha buscar como é que meu corpo funciona.
E o que é que isso tem a ver e está alinhado e atrelado com os sonhos? Tudo. Quando a gente tende a comer demais antes de dormir, provavelmente a gente vai ter um sono mais pesado. E quando você acorda, você vai acordar geralmente sem lembrar de muitas coisas. Porém, quando você vai e come uma alimentação mais leve, menos quantidade, eu vou dar uma dica. Quando eu quero algumas coisas, fazer alguns processos mais profundos em mim, eu já começo a comer até 17, 18 horas. Depois eu já não como mais nada. E aí o que eu faço? Líquido, muito líquido. Porque o corpo vai drenando, vai limpando, né? E isso dentro das vias energéticas, certo? E aí no dia seguinte, o que eu faço? Um desjejum pequeno. Quando eu faço, principalmente quando tem grandes decisões para serem tomadas, o que eu menos ingiro é comida, muita água e chás para desintoxicação, principalmente as pessoas que se alimentam com leite, com carnes, tá? Todas as questões, as proteínas de origem animal. O queijo, por exemplo, não é tanto, porém o leite, ele já tem situações que ele traz uma intoxicação maior para o nosso corpo. Nós nos auto-observando. Então, quando você quer algo maior, vai depender de você. Como é que o teu corpo suporta? Antigamente, eu fazia dias de jejum, era uma escolha minha. Hoje, faço também. Quando eu vou para alguns retiros espirituais, eu faço jejuns prolongados. Dificilmente eu vá sem jejum. Inclusive, no último que eu fui na onda de outras pessoas que tentaram, né? Eu fui, me dei mal. Não vá na onda dos outros. Por isso que eu tô dizendo, eu tô aqui falando, mas você tem que saber dentro de você como é que você se comporta, como é que o seu corpo adere a determinadas situações. Ah, eu não consigo ficar sem comida. Tudo bem, então procura observar. O que é que você pode reduzir? Pelo menos pelos dias que você vai entrar nas suas orações, nas suas meditações. Porque é que isso tem muito a ver com os nossos sonhos. Porque quando você come demais, você entulha o teu corpo físico e no desprendimento do corpo astral, você faz esse desprendimento. Porém, o nosso corpo físico, mental, o nosso organismo, ele trabalha muito. Ele fica sobrecarregado e ele vai interferir nos teus sonhos. Então, quando você quer saber situações mais profundas do que fazer, como fazer, o ideal é que você se alimente menos. Coma até umas 16 horas, umas 18 horas. Ou se você vai dormir muito tarde, coma depois, pouquinho, né? Tipo, eu vou dormir 1h da manhã. Então lá por umas 10 horas você come, mas come pouco. Come pouco. E quando você come esse pouco, para quando você adentra dentro destes processos para querer descobrir situações internas, é importante que você olhe para aquilo com respeito. Primeiro, respeito pelo teu corpo, para não sobrecarregá-lo. Depois, para que o teu subconsciente, o teu inconsciente tragam as informações precisas para você. E como vai fazer isso? Vai depender dos teus processos, vai depender de como você trabalha o seu corpo, de como você se trabalha dentro disso. Qual é a tua integridade dentro desse processo? Como assim minha integridade? Sim, sua integridade. Sua integridade ao processo e a sua dedicação ao processo. Tudo isso é fundamental para que você venha a acessar determinadas informações importantes e relevantes dentro de questões que estão latentes, seja lá da tua infância, sejam questões mais profundas da tua existência quanto ser. Perceba esta frase, da tua existência quanto ser. Quando eu me refiro a isso, eu não estou dizendo a Carla aqui agora,
ou X, ou A, ou B, ou C. Eu estou dizendo da tua existência quanto ser, de você conectado com o todo. Hoje, eu, aqui, agora, estou Carla. Mas eu não sou a Carla. O eu sou muito mais. Eu sou um pequeno fractal aqui agora, dentro desta consciência de estar Carla. Porém, eu não sou. Eu sou o eu sou. Eu estou conectado com uma força maior. É a isso que eu me refiro. Quando você está integralizado com o processo do que é, de quem você se aceita ser, você é muito além disso. E aí eu vou trazer aqui agora o que é que as minhas obras, as minhas boas obras, o amor, o carinho, a verdade com que eu exponho perante a vida, o auxiliar os outros e a mim mesmo em determinados processos, isso são obras dentro da jornada espiritual. Então, quando eu começo a desvendar os meus mistérios internos, advindos do meu sonho, do meu inconsciente, do meu subconsciente, trazendo a verdade para o aqui e agora consciente, eu começo a desmascarar situações internas, das quais muito provavelmente antes eu usava culpados, para que eu pudesse me manter dentro de uma inverdade. O que é uma inverdade? Uma falsa verdade, uma mentira, muitas vezes ocasionada pelo nosso próprio inconsciente, para que nós nos mantenhamos vivos em determinados aspectos. Por quê? Porque se você soubesse a verdade, você não aceitaria. E provavelmente você poderia, inclusive, desistir da tua vida. Compreende? Os sonhos podem nos revelar muitas coisas. Pessoas que têm muitos sonhos, com pessoas que morrem, ela está acessando esses campos informacionais. Muitas vezes ela pode ter ali uma abrangência profética, não apenas de desastres, mas também de coisas boas. Basta perceber, basta olhar. Muitas pessoas, às vezes, elas têm muitos sonhos com locais que causam medo e que fizeram parte lá da infância. O que é que está oculto ali? O que é que precisa ser olhado ali? Quando você olha para essas questões, essas lacunas, esses labirintos mentais, você consegue entender que a vida está te convidando para o teu melhor, para acessar o teu melhor. E que quando você faz esse movimento, você vai desmascarando dores ocultas. Então você começa a descobrir que a vida é muito mais. E que para você conseguir alcançar o muito mais que já habita em você, você tem que se conhecer. Só através do autoconhecimento. Aqui eu estou apenas mencionando as questões de sonhos. E de uma forma pincelada. Porque se a gente fosse por uma imersão falando sobre sonho, 3 dias seriam poucos. Pouco tempo. Porque uma imersão não é apenas você ouvir, é você vivenciar, é você experienciar, é você descortinar todos os teus véus, as tuas máscaras internas. Mas eu nem sei que máscaras são essas, lógico que você não sabe. Elas são dores ocultas que estão ali. E quando você faz isso, aqui dentro do teu coração começa a trazer alívio. Você começa a compreender que não existem mais pessoas a serem julgadas. Inclusive, você para de se autocondenar. Entende? E onde é que está tudo isso? Dentro de nós. Onde estão todas as respostas? Dentro de nós. As 3 tecnologias usadas: oração, jejum e meditação. As 3 principais. Era isso que eu queria deixar hoje para vocês.
Um beijo grande para vocês. Compartilhem esses vídeos, pode ser que eles ajudem outras pessoas. E quem sabe um dia a gente venha fazer uma imersão. Sim, mas comece agora dentro da sua casa interna. Atrelado com a grande criação, nunca esqueça, entregue a sua vida para a criação. Ela vai te usar, ela vai te trazer toda a verdade sobre a tua vida. Eu estou só e apenas pincelando situações aqui, porque os processos são muito mais profundos. Muito profundos. E é uma bênção cada processo realizado. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus hoje e sempre.